Hello, beautiful people! E aí? Bom dia! Aqui ainda são 11, então ainda é bom dia, mas se você está vendo essa live gravadinha aí depois, não pôde vir ao vivo, então boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada pra galera que tá aí. Fala, partner! Tudo em riba? Oi, Juju! Assim que é bom, convidada tá na área. E aí, galera? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos voltar aqui para a nossa série de lives. Antes de eu colocar a Ju, que é a minha convidada de hoje, primeiro quero dar as boas-vindas a esse Instagram pós Game Trip, pós férias com a Rafaela, pós todo esse período viajando aí em Orlando. Eu tô meio ausente aqui dos stories, mas estou na ativa, estou na área. E aí agora a gente vai retomar então essa série de lives aqui que é o FAQ, o Frequently Asked Questions, porque aqui a gente fala inglês, né? Aqui vocês sabem que para trabalhar com Orlando é bom a gente ter inglês, então aqui a gente faz o nosso Frequently Asked Questions. Hoje tá saindo bonitinho. Será que o Patal vai ficar orgulhoso de mim? Camiseta linda, vocês viram? Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é uma das versões da nossa camiseta de sorvetinhos pop art que a gente criou especialmente aqui para a WIT. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não estiverem seguindo ainda, quando acabar a live, vocês vão seguir a WIT Turismo Criativo, que é a agência e a operadora mais colorida, mais divertida, mais criativa desse Brasil, ziu, tá bom? E aí, se vocês quiserem saber mais dessa nossa camisetinha maravilhosa aqui, manda uma mensagem, deixa o seu recadinho aqui pra mim, pra Paula que tá aqui. A Paula tá colocando aqui, ó, Viagem Witch Underline, tá? Se você voltar os stories, eu deixei lá também, convidando vocês para seguirem. Mas vai lá para acompanhar, porque logo a gente vai ter a nossa segunda edição da nossa Game Trip. E aí pode ser que você ganhe o quê? Uma camiseta maravilhosa dessa para você também, né? Então é isso, tô aqui usando a minha camiseta de sorvetinhos pop art criada por mim e pela Paula Bland em conjunto, tudo junto misturado, porque aqui a gente é assim, a gente gosta de criar coisas, né? Muito bem, muito bem. Oi, Dani. Oi, Marcinho, oi, Carmen, oi, Ivan. Vamos lá. Beleza, então do que a gente vai falar hoje? Aqui a gente está retomando a nossa série de perguntas frequentes e a ideia aqui é que as minhas alunas e os meus alunos lá do curso online de grupos venham para cá e tragam as suas dúvidas. Por quê? Porque as dúvidas deles podem ser as dúvidas de vocês. Pode ser que vocês acabem se beneficiando desse bate-papo, afinal de contas, tudo que a gente faz aqui para contribuir com o conhecimento de vocês pode sempre estar agregando, né? Então a ideia dessa série aqui é que toda semana a gente tenha basicamente o que? Uma consultoria online, né? Perguntas e respostas para ajudar você que está querendo entender um pouco mais sobre esse mercado de grupos para Orlando, tá bom? Então agora eu vou chamar a minha convidada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Luciana Ribeiro, sou uma das sócias da WIT Turismo Criativo, que é a nossa agência, nossa operadora especializada em grupos, tá bom? Então deixa eu colocar a Ju aqui, só um minuto. Cadê a Juju? Vou ajustar essa luz aqui, que eu coloquei, eu acho que não acendi muito. Hello! Olá, tudo bem? Tudo bom aí com você? Tudo Ah, ótimo. então tá bom. Você dormiu bem? Dormi, Porque. muito bem. Ah, que bom. Porque a Rafa me acordou no meio da noite. Ai, meu Deus. Eu acho que ela tava meio com insônia, e aí era umas 4 horas mais ou menos. Ela começou a conversar, e aí ela queria conversar, que hoje era o dia do brinquedo, e ela não sabia que brinquedo que ela ia levar. Você entende, né? Que Oh, você é professorinha, você entende. entendo. Não, eu dormi bem porque eu sou professora, né, Lu? Então, a professora dorme quando chega em casa. Professora capota, amiga. Professora capota. Bom dia, Vê. Bom dia, bom dia. Juju, primeiro seja muito bem-vinda para essa nossa primeira live aqui. Eu acho que a gente vai acabar fazendo mais algumas aí ao longo desse ano todo, né? Se apresenta para o pessoal de conhecer. Tá bom. Obrigada, Lu. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, por você ter me chamado para fazer essas perguntas. Eu tô começando agora nesse rolê, então, assim, sempre tem muita coisa para a gente aprender, muita mesmo. Então, obrigada por você ter me chamado. Eu sou a Juliane,
aqui sou a Juliana Disney, que fala de Orlando, e faço consultorias, né, de viagens. Então, ajudo a galera que está planejando, que está organizando aí as suas viagens para Orlando. Faço também roteiros personalizados e tô com alguns projetos aí também para os próximos dias, graças à ajuda da Lu também. Temos Vamos que projetos vamos. novos para nascer aí nos próximos meses, provavelmente. E Trabalho, é isso, assim. basicamente, né? É. E aí decidi, é, faz uns 6 meses, talvez um pouquinho mais, que eu decidi que era isso que eu queria fazer, assim, da minha vida. Então, sou professora no offline, né? Trabalho com educação infantil. E aqui sou especialista Disney e Orlando. Seja muito bem-vinda. A Lu tá falando aqui, é verdade, sem querer, a gente não combinou. O seu cabelo tá combinando com as minhas unhas. Ai, olha que chique. Muito chique. Se tivesse combinado, um dia dado certo, né? É. Oi, Dani, tudo bom? Dani, fala Roger, figura. Então vamos lá. Hoje o nosso tema, porque que a gente costuma trazer um tema para abordar e assim a gente é um pouco mais como é que eu posso dizer? A gente se aprofunda, né? E aí traz sempre um tema legal aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Genie, né? Genie Plus, ou o Gênio, né? Aquele serviço da Disney que antigamente era gratuito e se chamava Fast Pass, né? O passe rápido, e agora é pago. Que não é para a nossa alegria, mas é pago, né? E agora a gente precisa fazer basicamente o quê? Um curso antes de ir para a Disney para poder usar esse raio desse Genie. Então hoje a gente vai esclarecer dúvidas sobre o uso do Genie para grupos, tá? Que é o nosso tema principal aqui. Então a gente vai falar um pouquinho de Genie com grupos, que é um baita de um desafio, e aí eu vou deixar a Ju perguntar à vontade aqui. Beleza. Bom, o Gini é que nem você falou, né, Lu? Precisa de um curso só pra gente aprender a entender as regras aí. E aí, quando você para pra pensar assim, em usar o Gini com grupo, aí o frio na barriga dobra, né? Então, tem um monte de coisa assim importante da gente saber. Primeira coisa que eu queria saber, Lu, vale a pena usar o Gini com grupo? Vale, vale. Vale a Na real, pena. assim, eu entendi o seguinte, que tudo é uma questão de estratégia, né? E que é super possível você fazer um parque sem o Genie. Dá para fazer, a gente já fez isso em janeiro agora com a galera da Game Trip, a gente fez. É mais desafiador, com certeza, é mais cansativo também, porque bem ou mal você fica mais tempo em pé nas filas, mas é possível. Agora, se você puder investir, independente de você colocar isso no custo do seu grupo, ou você pagar a sua parte, se você conseguir fazer o uso do Gini, é muito melhor, desde que você esteja preparado para fazer os agendamentos. Você precisa saber fazer e saber fazer já com alguma, sabe assim, com alguma experiência antes de ir, porque senão você vai acabar apanhando e não vai usar tudo que ele oferece, né? Então, por exemplo, você pagar o Gini para fazer 2 entradas rápidas, aí você meio que desperdiçou aquele investimento, né? Então, assim, sabendo usar, vale cada centavo. Tá. Sabendo usar, né? Se não souber usar, aí você vai acabar desperdiçando o dinheiro da galera, né? Então, precisa saber usar. Beleza, vamos supor então que a gente sabe usar. Tá. Como que eu E a gente decido? sabe, você sabe que eu É, sei. Então, a gente sabe usar. Vamos lá. então tá. Mas aí como que eu decido? Nesse parque, nesse dia eu vou usar, nesse parque, nesse dia não vou. Que critério que a gente pode colocar? Não sei se é o mesmo Tá, para quando você está viajando individual. tá. A gente precisa chegar numa questão antes disso, né? Que é, antes de você pensar em qual você vai usar, você precisa estabelecer aí qual vai ser o maior ponto de atenção no seu day by day. Vamos supor que você tenha um day by day com um tempo livre, com um dia de intervalo entre um parque e outro, né? Então vamos supor que você tenha aí tempo, uma viagem mais longa, o seu grupo vai ficar mais dias, e aí você consegue fazer, sei lá, um parque, aí descansa, acorda mais tarde, vai fazer compras. No outro dia, outro parque, e aí, se você tiver esse respiro, né? Aí o que daria para fazer, ao invés de usar todos os dias, é você usar naqueles parques em que você vai ficar mais tempo. Né? Então, que você vai, vamos supor que você tenha que fazer um Hollywood Studios e um Epcot seguidão, assim, né? Batidão, são 2 parques bem pesados, porque os dois têm
show de encerramento, os dois têm fila virtual, os dois têm atrações novas, os dois têm um monte de coisa para fazer. Aí talvez seja o caso de você pensar nesses dois e os outros você faz raiz, né? Porque, de certa forma, quando você vai cedinho para um parque, né? E cedinho que eu digo aproveitando a entrada antecipada se você for hóspede, por exemplo. E você já chega mais cedo para o parque para poder pegar ele abrindo, para poder, né, aproveitar todos os benefícios, você vai ficar muito mais tempo lá, muito mais tempo acordado, e mesmo que você não fique tanto tempo em pé nas filas, você vai ficar mais tempo no parque andando, né? Porque você chegar mais cedo não necessariamente diz que você vai sair mais cedo. Só diz que você vai ter mais tempo de aproveitamento do parque. Então, se no seu day by day você tem um respiro, tenta priorizar aqueles parques que você vai ter menos tempo, que você vai ter menos descanso. Eu diria que o Hollywood Studios, com certeza, é um parque para se usar muito Genie, né? E aí os outros parques vai de acordo com o seu day by day. Agora, acontece, e muito, tá? Da gente ter um grupo que é super enxuto, não tem nem um dia de descanso, é assim, ó, 10 noites. Imagina um grupo de 10 noites que você tem que fazer os parques assim, corridão, né? É ideal você priorizar, então, a experiência do passageiro para que ele não se canse tanto durante o dia, já que ele não tem muita opção, ele não consegue ter um respiro no meio, e aí você coloca aí para os 4, se bobear, né? Ou pelo menos para os 3 maiores. E aí, desses, eu tive a experiência de fazer eles com Genie e sem Genie, e de todos eu acho que o que foi mais simples de fazer sem foi o Animal Kingdom. Então aí você entende, né, como é que vai ser. E aí tem um segundo ponto, Ju, que é o perfil do seu grupo, né? Se o seu grupo é um grupo que tem mais adultos, mais adolescentes, eles geralmente seguram um pouco mais a fila, né? Então você consegue ficar um pouco mais na fila, porque primeiro são pessoas que resistem mais, né? E que entendem mais a situação. Agora, se você está com um grupo de famílias com crianças, aí não tem jeito. Aí eu acho que seria, assim, condição básica, Ideal, né? é ideal usar em todos. Entendi. Porque a criança ela tem um tempo menor, né? Assim, tem uma paciência menor ali. Sim, Então, talvez seja o caso de você usar, principalmente com famílias e crianças, que aí eu acho que é o ideal. legal. Mas, Lu, assim, ó, você falou. A gente tá falando dos grupos, né? Porque, meu, já é um rolo gigante a gente organizar as contas de todo mundo. Quando eu fui em setembro, eu usei eu, meu marido, meu sobrinho, minha sogra e meu sogro. A gente estava em 5. Uhum. Como que organiza isso com um grupo? Se eu tiver com 20 pessoas? Tá, você vai ficar quase louca, né? É sempre um risco. Na real é assim, é sempre um risco, então você escolhe qual é o risco menor. Porque vamos lá, você pode colocar todo mundo numa mesma conta, né? Em teoria, até 20, 25 pessoas daria. Só que quando o sistema do Dini vai puxar pela quantidade de pessoas, ele vai estar muito mais restrito. Porque nesse aspecto ele é meio burrinho, e aí ele entende que tem que ter disponibilidade para aquela quantidade de pessoas todas juntinhas ali. Então, não é que eu vou, sei lá, na fila da Torre do Terror, no Hollywood Studios, eu tenho que colocar todo mundo no mesmo carrinho. É lógico que é mais legal, mas não necessariamente precisa acontecer. Eu preciso só ter um fluxo, né, que eu não fique tanto tempo na fila. E aí o sistema entende que todo mundo tem que estar junto. Isso diminui, assim, muito as chances de você conseguir agendamentos bons, porque nem todas as atrações acomodam. E aí ele começa a limitar. Então, se você coloca muita gente na mesma conta, você corre o risco de não conseguir bons agendamentos ou de quase não conseguir agendamento por causa dessa limitação pela quantidade de pessoas. Agora, se você resolve, então não quero correr esse risco, eu vou picar o meu grupo em algumas contas, né? Então eu vou picar, sei lá, no grupo de 20, você picaria em 4 contas. Você precisa ter 4 pessoas, ou pelo menos, né, cada uma muito rápida ali para logar em um e fazer o logout, logar no outro, enfim. Você precisa ter pelo menos 4 pessoas administrando isso para você, né? Que até aí você consegue, pede ajuda para os colegas, para os, né, parceiros aí e vai. Mas você tem o risco de os seus agendamentos não baterem. Então, é uma questão de escolher qual risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr esse segundo risco,
Porque normalmente, pela experiência, a gente já percebeu que, mesmo que dê uma diferença entre um e outro, ele vai ser uma diferença de, às vezes, 15 minutos, 20 minutos. E aí você encaixa todo mundo numa mesma janela e fica ok. Porque É tem a um janela de risco? uma hora, né? Então, assim, é um risco, mas ainda assim é menos arriscado do que você colocar todo mundo junto. É muito mais trabalhoso, mas é menos arriscado. Contudo, você tem que ter mais pessoas trabalhando com você, né? Você tem que ter gente, mão, para poder mexer no Gini ao mesmo tempo. Porque se você tá sozinha, você vai fazer um, aí fez, marcou. O tempo que você vai levar para sair de uma conta e entrar na outra, 4, 5, 6 vezes, você já perdeu aquela janela. Então, é menos arriscado, é mais trabalhoso, você precisa de mão. Mas, assim, testando, eu entendi que esse era o jeito mais simples, assim. E aí, trabalhando com contas de até, sei lá, 5, 6 pessoas no máximo. Mais do que isso, ele Tá. começa a encrencar um pouquinho. Mas, Lu, quando a gente vai agendar, a gente já coloca antes as pessoas na nossa conta, né? Tipo, eu faço uma conta para mim, eu coloco as pessoas que vão junto comigo e eu seleciono elas lá até para fazer o Parque Pass antes, etc. Mas se, por exemplo, assim, ó, um passageiro já foi para Disney e ele já tem uma conta, eu posso usar Tá. a mesma conta que ele já tenha? Ou você acha que é melhor eu fazer uma conta nova para cada passageiro? Então, cada caso é um caso. Vamos Vai. lá, a história se complica, nada é tão fácil que não possa ser piorado, não é mesmo? Vamos lá. O que que acontece? Eu vou dar dois exemplos, tá? Recentes aí. Temporada Tá. de julho. Viajei com adolescentes, todos menores desacompanhados, tá? Nesse caso, o que que a gente fez? A agência criou uma conta, isso lá atrás, lá na operação, antes da viagem acontecer. A agência criou, sei lá, 4 contas, e aí o e-mail de cada conta era um e-mail neutro criado para aquele propósito. Então era assim, sei lá, temporada julho grupo 1, temporada julho grupo 2, temporada julho grupo 3, @gmail.com. Tá. Aí a gente tinha 4 pessoas na equipe administrando o Dini, cada pessoa tinha acesso a uma dessas contas. Então, a agência fazia esse trabalho, né? No caso, eu fiz esse trabalho antes da temporada de entrar com cada conta, cadastrar os passageiros em cada conta, marcar o Parque Pass em cada conta. Então, eu tinha 4 contas separadas, todas elas com Parque Pass agendado, todas com ingressos linkados, com passageiros selecionados ali, tá? Tá. Como que eu seleciono que passageiro que vai ali? Eu posso fazer por quarto, se eu tiver um room Tá. list, eu posso fazer por família, posso fazer aleatoriamente, se forem todos menores desacompanhados independentes, aí não tem muito segredo. E aí, quanto mais assertiva você for nessa divisão, mais fácil fica lá na frente. Mas não é uma coisa que vai decidir o seu futuro ali. Tá. Então, você vai criar um e-mail para cada conta. Ao invés de usar um e-mail que já existe, uma conta que já existe, você vai criar uma conta nova para cada pedacinho do seu grupo, né? E aí você vai fazer o cadastro dos ingressos, você vai fazer o agendamento do Parque Pass, você vai preparar tudo isso logo que você tiver os seus tickets, né? E sempre com o máximo de antecedência possível, tá? Tá. Vou viajar, tá tudo agendado, tudo marcado, todo mundo com seus ingressos devidamente linkados? Beleza. Então, nesse caso, quem vai administrar as contas são os guias ou a equipe que tiver com você. Ah, você é a guia, líder, tá lá de bandeirinha na mão e você não tem equipe. Então, você vai pedir ajuda de pessoas que possam, né, te auxiliar aí no back-office. Beleza, tem 4 contas, você e a sua equipe vão administrar, os passageiros só vão curtir. Eles não vão precisar mexer com o Dini. Eles podem ter acesso à conta deles? Eles podem. Só que o ingresso quem está administrando é você, tá? Tá. Então, o que eles podem fazer, por exemplo, eu quero comprar, vamos supor que eles queiram ter cada um a sua Magic Band. Problema nenhum, eles compram a Magic Band, você só vai no Guest Relations ou no Front Desk do hotel, em qualquer lugar, se você estiver no Hotel Disney, né? E pede para linkar o quarto, né? E aí, automaticamente, todas as informações daquele passageiro vão estar ali. Mas aí é você quem vai administrar esse Dini, Tá. tá? Independente dele ter Magic Band ou não. Você vai precisar dos ingressos físicos, porque aí na hora de passar é mais fácil se cada um tiver com o seu ingresso, que geralmente a operadora te entrega naquele cartãozinho, um cartãozinho mesmo, que parece cartão de crédito. E Uhum. às vezes esse cartão é a própria chave do quarto também. Então Tá. você vai ter o ingresso físico que eles vão escaneando, ou se você tiver braço, né? Em julho a gente tinha,
éramos em 4 pessoas administrando ali, aí a gente pode ficar, né, cada uma com os seus cartões, e aí o passageiro vai passando e você mesmo vai escaneando ali no totem, Tá. tá? O que for mais prático. Se eles forem bem espertinhos, cada um escaneia o seu. Se eles não perderem, cada um escaneia o seu. Se você sentir que eles vão enrolar, vão demorar, não vão saber, vão se perder, aí você vai escaneando e vai passando eles ali. Tá. Esse é um cenário. Nesse cenário, eram todos menores desacompanhados, né? Tá. E eles não tinham a opção de falar, eu quero administrar, porque não foi dada essa opção. Ponto. Né? Menor não vai ser dado, né? Não, porque senão você cria muito caso, sabe, Tá. Ju? E aí tem sempre um que vai encrencar, eu não quero ir nessa. Aí você Quando, dá liberdade para ele marcar, no fim não precisa de guia no parque, com né? adolescente, a gente não precisa criar caso que eles mesmos criam, né? Não, não tem necessidade. E aí a gente administra. Aí vamos lá. Segundo cenário, janeiro agora. Estávamos lá na Game Trip, na primeira edição, que aliás a segunda tá aí. Eu acho que você vai estar lá com a gente, tá? Algo me diz que você vai dar seus pulos e vai estar lá com a gente. E aí, aliás, para quem tá aqui, ó, setembro, a segunda edição do curso prático em Orlando tá rolando, tá bom? Tá tendo. Vamos lá. Janeiro, fomos com o nosso grupo. Éramos todos adultos, né? E nesse caso, em especial neste grupo, todos, além de sermos adultos, éramos profissionais de viagens. Então, todo mundo tinha, no mínimo, um conhecimento básico de Gini, né? E aí, o que a gente fez? A princípio, criamos as contas, nos dividimos para o agendamento, né? E aí nós, equipe da WIT, eu, Paula, Patal, Thiago, a gente ia administrar as marcações. Só que, neste caso específico, os próprios passageiros estavam com as suas contas, né? Alguns tinham comprado o ingresso separado, então tinha gente que estava usando o próprio ingresso na própria conta, tinha gente que estava a gente fazendo agendamento, né? Então a coisa foi ficando meio complicada ali. Resumo da ópera. Hoje, tendo essa experiência, o que eu entendi? Que se você tiver com adultos e esses adultos tiverem conhecimento, souberem usar, aí sim é uma coisa que, de repente, vale a pena que cada um faça a sua administração. Por quê? No caso dos adultos, né? Desde que eles saibam usar, e nesse caso eles sabiam, né? Aí cada um pode cuidar do seu próprio agendamento. Você pode propor, né, uma ordem das atividades. Galera, agora a gente está indo para tal lugar. E aí cada um faz o seu. Num grupo pequeno, rola. Num grupo grande, não rola. Então, nesse caso em que eram adultos e profissionais de viagem, teria sido até mais fluido se a gente tivesse feito dessa forma, né? De cada um fazer o seu próprio agendamento. E aí a gente só dá a direção de, ó, agora a gente está indo para tal atração, né? E eles iam seguir, só que cada um faria o seu. Como nós não usamos o Gini nos parques, né? Então a gente não precisou passar por essa complicação, digamos assim. Mas se a gente tivesse usado, com certeza, acho que essa teria sido uma excelente oportunidade de testar, né, o passageiro ter essa autonomia, tá? Vai com família, né? Vai com famílias e crianças, aí cada caso é um caso, eu acho que vale conversar com o passageiro e entender qual o nível de conhecimento que ele tem. E, de repente, se você quiser, você pode até usar a conta dele e você vai ajudando ele a agendar, você vai fazendo. Então, não tem um segredo, não tem uma regra, tá? A única coisa que, assim, tá com o menor desacompanhado, você faz. Tá. É porque eu fiquei pensando assim, Lu, que às vezes, não sei se é o caso, né? Mas às vezes pode acontecer de, tipo, você ter mesmo famílias ou mesmo menor desacompanhado, que já tenha ido, por exemplo, e aí a pessoa já tem uma Magic Band, de repente, entendeu? E aí a pessoa vai querer usar a mesma conta. E como não dá para mudar a Magic Band de conta, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu já tenho, tal, eu quero usar, não quero comprar outra, eu gosto dessa, sei lá. Então, assim, se eu abro uma conta, que nem você falou, com um e-mail padrão, assim, eu consigo incluir a conta da pessoa e, de repente, ela pode usar a própria Magic Band dela, né? É uma opção. E aí tem que ficar bem combinadinho que quem vai administrar os agendamentos é você. Se para a pessoa tiver ok, essa sim é uma opção. Entendi. Você viu que maravilhosa? A minha garraficas. Linda, né? Eu tenho muito orgulho do meu material da WIT, viu? Terei também.
Terei, isso aí, muito bem. Mas assim, ó, para fechar essa dúvida, cada caso é um caso, tem que É, entender o perfil do grupo, tem que entender o nível de conhecimento do passageiro, se ele já tem uma conta, se ele não tem, se ele quer fazer, se ele faz questão de fazer, se ele te deixa fazer na dele, enfim. Aí vai sentindo. tá. Então, na prática, assim, vamos lá, na prática. Eu e a minha equipe que vai ter que acordar às 7 da manhã para a gente. Primeiro, meia-noite, né? Quando for comprar antes. Então a gente que vai ter que. O passageiro vai dormir. Já tô Vai, aprendendo que é você vai assim. trabalhar. Já tô entendendo já. É isso aí. Eu e minha equipe vamos acordar meia-noite, a gente vai fazer a compra, a gente vai agendar às 7 da manhã e, de preferência, todo mundo junto, né? Combinandinho, para conseguir Sim, pegar uma janela perto. isso, E a gente que vai fazendo esses agendamentos ao longo do dia. Então, isso. na prática, o passageiro não mexe com isso em nenhum momento. Não. Se você quiser ter mais controle, é você quem faz tudo. Você Beleza. dá o trabalho e ele só aproveita. E paga, no Agora, caso. como que eu faço? Porque eu tô pensando assim, ó, eu vou vender meu grupo. Como que eu faço? Eu falo que vai ter Dini, eu não falo, eu deixo como uma surpresa, eu cobro, não, eu incluo no valor, porque tem essas questões, né? A gente viu que há 2 semanas atrás o Dini esgotou. Foi as primeiras vezes que esgotou o Dini. Como é que faz É, isso para vender o grupo? Na não hora de faz. falar sim, não faz, tá? É, uma das coisas que eu faria, tá? Você de fato não pode garantir um serviço que não é seu, porque pode Ah, esgotar e você não é. conseguir usar, Uhum. pode ser que você venda e eles mudem e não tenha mais, Tá, né? E aí o passageiro pagou e ele não é mais pago, pode ser que eles mudem preço e você tem que pagar o dobro, pode ser uma série de coisas, né? Então, como é muito difícil a gente ter o controle dessa situação, a gente não tem, é a Disney que manda e a gente fica ali à mercê do que eles vão determinar, manda quem você pode, nunca. obedece quem tem juízo, né? Exato. Né? Você nunca vai poder garantir isso, nem colocar no pacote, você não Tá. sabe, tá? O que dá para fazer é você coloca no custo e não fala nada. Por quê? Você vai ter um custo por pessoa que vai dar. Se você fizer aí vai de você entender quanto ele está sendo cobrado. É 15, é 18, é 28, é 35, né? Os valores eles são flutuantes. Então, aí você vai lá na história de todo o Dini. Qual foi o dia mais caro? Ah, o dia mais caro foi, sei lá, US$ 35. Então você vai se basear pelo valor mais alto, porque você não sabe o que vai ser. Então, imagina que talvez esse seja o teto, né? Você vai se basear pelo valor mais alto, e aí no valor mais alto é o que você vai considerar. Então, se o valor mais alto for 35, você vai colocar lá 35 vezes 4, imaginando que você vai querer usar o Quatro Gini nos 4 parques. parques. Tá. Então, 35 vezes 4, e aí você considera esse valor a mais no custo por pessoa do seu grupo. Certo. Você não vai falar para o seu passageiro que isso está incluso, você deixa ali na manga. Se o seu grupo tiver, né? E aí vai da expertise de quem está operando isso para vocês. Você sabe que a gente faz isso aqui na WIT, né? A gente faz esse trabalho de operação. A gente avalia a planilha, a gente olha, fala, bom, esse grupo ele está ficando com custo alto, mas eu vou daqui a 2 anos, dá para parcelar, perder de vista, então cabe. Tá. Ah, esse grupo é para daqui a 6 meses, vai ficar muito mais caro, então não cabe, né? Então vai avaliando. Digamos que você tem aí um cenário que seja positivo para você, Tá. né? E que te permita, então, colocar o Dini. Você vai colocar no seu custo, vai prever isso no seu custo, com base no valor mais alto, vezes 4, se você quiser usar em 4 parques, ou vezes 2, ou vezes 1, enfim, o que você definir. Coloca no seu custo e não fala nada. À medida que as coisas forem caminhando, quando estiver chegando perto, né? Se o sistema ainda for o mesmo, se a Disney não dá as regras, né? Se, né? A Dani tá até lembrando que é o IC do lá. Se essas coisas forem, né, caminhando como elas caminham hoje, você já sabe que você vai conseguir usar. E aí, quando for a hora de comprar ingressos, e for a hora de você começar a agendar o Parque Pass, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você direcionou desse valor do Dini por pessoa. E aí você pode, tá? Aí você vai conversar com a sua operadora. Aqui a gente tem algumas opções. Você pode, de repente, colocar numa conta, num gift card da Disney,
e aí esse gift card você já provisionar, sei lá, eu tenho 10 passageiros na conta, 10 passageiros com Dini, então o valor por pessoa é tal, vezes 10, coloca esse valor no gift card e coloca o gift card na conta, e Já aí deixa isso vai ser a pronto. forma. É isso, Tá. esse vai ser o meio de pagamento. E aí, quando for a hora de comprar, você já tem um meio de pagamento cadastrado. Essa é Uhum. uma possibilidade. Ou você pode colocar um cartão de crédito da agência, por exemplo, né? É um cartão de crédito que seja do grupo que você esteja usando. Então, por exemplo, eu posso pôr o cartão da WIT ali, esse é um custo do grupo, e aí eu passo a despesa no cartão, aí tem que lembrar que tem que ter limite no cartão, né? Pensando já que vai estar em dólar, você tem que avaliar e ver o que vale a pena. Porque às vezes o câmbio super baixou, putz, eu já comprei dólar, já coloquei no meu cartão e tá ok, esse valor já tá dolarizado lá, tá tudo certo. Ah, não, tá muito alto, eu vou esperar, seja o que Deus quiser, vou passar no cartão, né? E aí você vai sentindo, mas são duas possibilidades. Ou você usa um cartão de crédito já em todas as contas, ou você já antes compra o gift card, usa o gift card como meio de pagamento, cadastra na conta e no dia que você for comprar, o valor já tá lá disponível, Tá. tá? Então, E aí, tá. entendeu? Então, eu não vou falar em nenhum momento na venda, né? Que vai ter. Então, aí você vai sentindo, né? O que dá para você fazer é, você não fala nada, né? E aí, caso alguém questione, caso alguém pergunte, você fala, vamos Vamos estudar a tentar. possibilidade, vamos tentar, como é um serviço que a gente não pode garantir, vamos esperar chegar um pouco mais perto para ver o que, né, de fato vai acontecer, porque se a Disney muda as regras do jogo, a gente não tem o que fazer. Então a gente segura um pouquinho mais e leva, né, o assunto até mais ou menos a época da reunião pré-embarque, né? Deu tudo certo, tá tudo ali. Chegou na viagem, conseguiu, aí você pode fazer como um extra. Então, sei lá, primeiro parque Disney, a gente está indo lá para o Hollywood Studios. Galera, vocês não acreditam. A gente tem um presente para vocês. Legal. Hoje a gente vai e não vai ficar na fila. Ai, todo mundo comemora e tal. E aí fica todo mundo feliz da vida, né? Aí você entrega como um plus, como se fosse ali um medical moment para eles, que estava provisionado, mas que vai funcionar, só que você só pode falar depois que você comprar, né? É. Então, aí você vai fazendo meio que dia a dia. Fiz o primeiro dia, eles amaram, e aí a primeira pergunta que eles vão fazer é, Ju, vai ter Amanhã tem. amanhã? Né? Com Amanhã certeza. tem. Aí você fala, vamos tentar. Amanhã não sei, não posso garantir, vamos tentar. E é assim, porque você não Vamos pode tentar mesmo, né? mesmo, é. Aí você fala, o que tudo indica, sim, mas se tiver lotado a gente não consegue, então vamos tentar, se der. Aí eu falo para vocês amanhã às 7, né? Não tem o que fazer, a gente tem que meio que esperar, né? E aí você vai administrando assim. É meio que a gente se adaptar a dançar conforme a música, sabe, Ju? Sei. Não tem um padrão, assim, não tem um. Enfim. As coisas que a gente A tá, Dani, que a gente tá aprendendo que guia tem que fazer, né? Ter o jogo de cintura de é, sempre, né, Lu? É isso. A Dani tá falando aqui, Lalo, esqueci de perguntar, rolou muito e se do Lalo na Game Trip? Meus amores, o e se do Lalo é o que determina, né, todas as respostas daquele dia. O Lalo, Ju, ele é seu colega lá no curso, você Aham. sabe, né? Você conhece ele. E ele sempre desafia a gente com perguntas assim, mas e se der errado? E se tal coisa? E é muito legal porque a gente começa a calcular todas as possibilidades para responder o Lalo, sabe? E aí a Ai, que gente bom. acaba aprendendo muito mais. É. Então, Lalo, não pare, tá? O seu IC é muito bem-vindo e a gente quer que você continue. Tá bom, então eu vou te fazer uma pergunta e se, pode ser? Vamos lá, pode, manda bala, vai lá. E se a gente não conseguir agendar para todo mundo na mesma janela? Vamos lá. Você tem a primeira coisa, senta e chora, né? Respira, se recompõe e tá tudo bem, tá tudo bem. É, né? O que dá para fazer é você ficar tentando atualizar dentro do aplicativo, Tá. né? Tem gente que faz isso e fica ali atualizando, atualizando, atualizando. Às vezes você consegue antecipar um pouquinho, né? Às vezes não. Eu com a Rafa nas férias, quando eu fui agendar, cedão, assim, fiz todos os passos, tudo certinho. Quando eu fui agendar Slink Dog, já estava para 8h40. Eu consegui trazer para 7 horas. Não 8h40 foi da muito noite? da noite, da noite. Putz.
Então não consegui muito, eu consegui das 8h40 para 7, mas eu tive que ficar ali. Chegou uma hora que eu cansei, eu falei, eu vou a hora que eu estiver aqui, porque senão eu fico escrava do celular o dia inteiro, né? Nesse caso, eu não queria ficar no telefone o tempo todo, porque eu estava de férias, eu estava ali com a Rafa, então não fazia sentido eu ficar ali. Mas se você está lá trabalhando como guia, né, você vai ter mais oportunidade de fazer isso também. Então, uma possibilidade é você, ou você delega isso para alguém da sua equipe que vai entrar na sua conta e ficar tentando. Deu certo? Beleza, resolveu. Não deu certo? O que eles costumam, o que eles costumam fazer é o seguinte: conseguir, sei lá, 50% do grupo, né? Uhum, O outro 50% tá para mais tarde. uhum. Você pode entrar no horário mais tarde, desde que uma das pessoas do grupo tenha o agendamento. Tá. Isso aconteceu com a gente na Tower, inclusive, né? Lá na Torre do Terror. A gente tinha uma janela e aí o grupo que entrava primeiro demorou para sair da Rock and Roller Coaster. A gente não conseguia seguir porque eles estavam presos, quebrou. Foi alguma coisa, eu não lembro, mas eles demoraram para sair. E aí, nessa do demorar, né, a gente meio que perdeu o primeiro horário. Aí eu fui lá na Tower, falei com o cast member, falei, olha, a gente tem, só que essa galera que ainda não saiu, e esse daqui é o que é mais tarde. Posso colocar todo mundo nesse último horário aqui? Ele falou, pode, desde que pelo menos alguém do grupo tenha o agendamento e vocês tenham agendado para todo mundo anteriormente, tudo bem. O que não Mesmo pode que é, por fosse de exemplo, grupos separados mesmo na que conta. fossem grupos separados. Tá, Porque aí eles entenderam que estava todo mundo junto, embora as contas fossem tá. separadas. O que Legal. não pode é, por exemplo, eu tenho um passageiro agendado, eu quero enfiar os 50 com ele. Aí não rola, né? Todo mundo tem que ter o seu próprio Dini agendado. Agora, se isso vai funcionar sempre, existe aí um bom senso entre os cast members, né? Porque eles entendem que atrações quebram, eles entendem que às vezes o restaurante atrasa, eles entendem que o parque tem uma dinâmica que às vezes acaba bloqueando o passageiro de seguir em frente. E não necessariamente a culpa é do passageiro, do visitante. Então existe aí um bom senso de que se a pessoa agendou, ela tem o direito de utilizar. É É. ideal que ela use no horário que ela agendou, mas se ela não conseguir por N motivos, a gente permite que ela entre depois, tá? É. Não é uma regra que está escrita, você nunca vai achar essa informação oficialmente em lugar nenhum, mas num geral eles atendem. Agora, se você pegar um cast member que está de mau humor, né, que não tem a camiseta linda da Witch, que não toma aquela água maravilhosa que rejuvenesce a pele, né, que faz bem, que hidrata, que purifica. Se ele não tá num dia bom e ele resolve seguir by the book ali a regra, aí você Já dançou, era. aí não tem o que fazer. Então, existe sim esse consenso entre eles. Geralmente a gente consegue fazer, eu nunca tive problema com isso, mas we never know, né? Então, É sempre conversa, eu acho, né, Lu? Essas coisas a gente sim, tem que tentar sempre conversar, né? Porque quando a gente consegue explicar, né? E é o que você sempre fala, sabe, Lu? Desde quando eu vi, assim, a sua primeira aula, eu lembro da primeira aula que eu assisti sua, e que você falava assim, a gente como guia, a gente tem que chegar sempre assim, oi, tudo bem, você pode me ajudar? No que eu posso te ajudar? Então, sempre nessa troca com esse jogo de cintura, né? Eu acho que se a gente chegar e conseguir conversar, trocar ideia, a gente consegue resolver, né? Agora, se com chegar assim, certeza. vem aqui, coloca todo mundo, porque, né? Aí É, é e assim, complicado. não tentar forçar uma situação. Então, Uhum. numa ocasião em que, e se, né, por exemplo, você tenha que colocar a galera no último horário, né, e tenha que, você precisa usar essa exceção, você não vai forçar levar o grupo todo para lá e fazer uma pressão e falar, Ah, e aí, tá. né? Você vai antes, você explica com calma, conversa com o cast member. Então, você vai chegar feliz da vida, sorridente, maravilhosa. Oi, tudo bem? Nossa, que linda a sua roupa, eu adorei, eu queria usar esse costume, né? Chega, faz uma amizade ali, conversa, explica, ele deu ok, aí você traz o seu grupo. Porque se você for diretão com o grupo lá, né, e parar para conversar na entrada, primeiro, seu grupo vai olhar e vai falar, ih, tem alguma coisa errada. Por que ela está conversando na entrada, né? Vai dar ruim. Então eles já ficam com aquela sensação de que alguma coisa, né, Já fica a tensão ali, né? tem alguma coisa estranha. E aí, ou você passa de incompetente, né? Ou eles ficam nervosos, começam a azedar e não é legal. E segundo ponto, se o cast member resolver que ele não vai te ajudar, você vai ter que tirar todo mundo dali,
vai ter uma quebra de expectativa ferrada, e aí você vai ter que lidar com um problema ainda maior. Então, sempre vai sozinha, resolve o seu IC, e aí você leva o seu grupo junto. Beleza, entendi. Tá. Lu, tem uma última coisa que eu queria saber muito, muito, muito. Vai lá, manda Que assim, bala. ó, como eu faço a consultoria de viagem, já teve gente que me procurou na consultoria falando assim, Ju, eu quero montar uma estratégia de Dini para mim. Então eu sento com a pessoa e falo, tá, vamos pensar aqui. Então, se tiver determinada atração, você pega tal, qual que é o perfil da sua família. E para grupo, como é que a gente monta assim essa estratégia? Porque eu não sei, né? Eu acho que individual você tem ali aquelas pessoas ali para cuidar. Um grupo você tem uma É, pluralidade, né? é um pouco mais difícil. Num grupo, Ju, a gente não consegue personalizar tanto a experiência, né? Certo. Porque um dos princípios de uma viagem em grupo é que a pessoa está aderindo a uma programação que foi pré-estabelecida, que vai ser muito legal, que vai ser pensada, que vai ter uma estratégia, mas ainda assim ela está aderindo, ela não está no controle, Uhum. né? E aí você assume o seguinte, que na maioria das vezes a pessoa está ali pela primeira vez e que estando pela primeira vez, na maioria dos casos, não é uma unanimidade, mas na maioria dos casos elas querem fazer tudo que der. Né? O Certo. passageiro chega com aquela sensação de que eu paguei caro para estar aqui, então eu quero usar até o final. Tudo que eu puder fazer hoje, eu vou fazer. Né? Então, o que vai acontecer é a gente precisa entender assim, dentro de um padrão que é maioria vindo pela primeira vez, a maioria querendo aproveitar tudo, quais são as principais atrações? E aí a regra é você priorizar aquelas que são as mais recentes e as mais famosas. Por quê? Você pode levar o passageiro, hipoteticamente falando, você pode levar o passageiro lá para o Carrossel do Progresso, né? E ele amar loucamente o Carrossel do Progresso. Nossa, foi demais. Se você não levar, você pode fazer o parque inteirinho e ele amar tudo, assim. Amou tudo, foi um dia incrível. Se ele voltar para casa e ele vê uma propaganda no YouTube, na televisão, alguém perguntar para ele, viu, você foi na, sei lá, na Tron, que acabou de inaugurar, vamos supor, e você não levou ele, ele vai esquecer de todas as coisas legais que você fez. Ele simplesmente vai esquecer de tudo que aconteceu e ele vai focar só no fato de que ele não fez a atração que é a mais famosa do parque. Então, Certo. a prioridade é, vamos fazer o que é mais recente, o que é mais famoso e que todo mundo fala. E depois você vem fazendo todas as outras. Porque se ele fizer o que está mais na moda ali, ele volta com a sensação de que eu também fiz, Fiz o que tinha que né? fazer. Fiz o que. Então, a Hagrid's é famosa? Eu fui na Hagrid's, tá? Ele pode ter Certo. ido lá no hipogrifo 50 vezes com a criança dele. Eu fui 10 com a. Mas eu fui na Hagrid's. Então, não vai contar ele ter ido 50 vezes na hipogrifo. Vai contar ele ter ido na Hagrid's uma vez, É. né? Então, aí você prioriza aquilo que é novidade. Uma listinha rápida aqui. Magic Kingdom, 7 anões. Você Uhum. precisa fazer, né? Agora o Tron, Agora o que Tron. tá aí, né? Praticamente E ó, cem só um por cento. parênteses, é muito interessante isso, porque eu fiz uma consultoria essa semana e a família vai para o Magic Kingdom e eles não querem ir na Tron. Eles vão em abril, no final de abril, e eles não querem andar na Tron, porque eles estão com uma criança pequena e os dois, o pai e a mãe, né, da família, eles têm medo dessas atrações, então eles não querem. Então, eles falaram assim, Ju, não vamos colocar Tron no nosso parqueamento. Eu achei Uhum. interessante, porque é uma coisa que você olha e fala assim, todo mundo quer ir no Magic Kingdom pra andar na Tron, mas não é, É, né? é. Louco. Pois é, você vê, eu não fiz a Hagrid com a Rafa e o Rafa, né? Porque a Rafa não ia poder, provavelmente. Na realidade, não era nenhuma questão de altura, talvez ela pudesse, porque ela foi em várias outras. Mas a gente não estava disposto a ficar na A fila que a fila é gente muito ia ficar. grande. Então, aquela fila meio lazarenta de ruim. Ela é mesmo. Mas, enfim, Magic Kingdom você tem que sempre considerar a Tron, a Space, a Sete Anões, a Splash quando ela tiver, né, reformulada, que também vai ser um big deal aí, e coisas que todo mundo faz. Então, assistir a parada, ver o show do castelo, ficar para os fogos, comer coisas instagramáveis, enfim, aí você vai fazendo, vai construindo o restante do parque com base naquilo que todo mundo gosta muito. Para o Epcot,
Guardiões da Galáxia, né? E aí você ou compra o Lightning Lane ou fica na fila virtual, mas o Guardiões com certeza, o Soaring com certeza. E aí você vai entendendo quais são as outras. Vale a pena fazer Frozen Ever After? Depende, você tem menina, criança pequena, né? Eu com a Rafa eu tive que fazer. Se eu tô com adolescente, talvez não. Então vai sentindo. Para o Animal Kingdom, Flight of Passage, Everest, Rei Leão, Safari. Para o Hollywood meio que dá uma ferrada na vida, né? Porque a Dá. gente tem tudo de Star Wars, aí a gente tem tudo de Toy Toy Story Land, Story mais a torre, mais os shows, mais Fantasmic, Bela e a e o Fera, mais a Mickey's atração do Runaway Mickey. Railway, é. Pois é, então assim, a gente fica meio amarrado, né? Hollywood é Então, lindo. assim, considera sempre o que é novidade e aquilo que sempre é mais famoso, que é o que o passageiro tem de referência. O que, que ele vê Tá. no flyer lá daquela agência do shopping. O que, que aparece lá? Ah, aparece a A torre? Então, a torre. torre É. tem que fazer, né? Então, tenta buscar quais são as referências dele para você dar um check aí nessas principais, tá? Certo. Que eu acho que aí é o que... É, E aí o é resto interessante. carta na manga de acordo com o grupo. Então, por exemplo, o Filler Magic é uma atração que é super carta na manga. E aí, assim, saiu do almoço, eles estão meio cansados, Filler Magic, dá uma descansadinha. Tá chovendo, Filler Magic. Tá muito sol, muito calor, Filler Magic, né? E assim vai indo. Oi, Legal. Vê! Tudo bom? Ó, o Lalo tá falando do IC aqui. Fala, Fábio, que rolou um IC real, né? Um participante perdeu o ingresso do NBA e presenciamos o IC alguém perder o ingresso. É isso, Meu, mas a gente resolveu, ele entrou, deu tudo certo. A Paula fez uma pergunta importante aqui, hein, Ju? Vamos fazer um jabá? Tá todo mundo seguindo a WIT? É arroba viagewit, W-I-T, underline, tá bom? Arroba viagewit, underline, para vocês seguirem e acompanharem a gente. Que agora a gente vai pegar firme com todos os nossos grupos maravilhosos. Inclusive começando por setembro, na segunda edição da Game Trip. O que mais? posso Vamos lá, o fazer que uma mais você última quer saber? pergunta? Tem tempo Manda bala, ainda? baby. Tem Que eu não tempo, tinha vamos lá. pensado, mas que veio agora na minha cabeça. Gini, pacotão com todas as atrações e tal. Rola a Lightning Lane individual daquelas atrações Super. chiques de cada parque? Ó, vou te falar das duas experiências que eu tive, tá? Tanto com Animal quanto com Hollywood Studios. De férias, mas aí eu acho que a gente consegue reproduzir isso num grupo também, tá? Eu fiz 2 dias de parque, que eu quis. Então eu falei, quero fazer De 2 dias de cada cada parque? parque, né? E aí eu fiz um dia de Hollywood Studios, eu comprei Genie, na minha cabeça, Genie, vamos lá. O parque estava lotado, os agendamentos estavam horrorosos, eu só consegui agendar a Slink Dog para o final do dia, que foi esse caso que eu fiquei antecipando, que eu te falei, e aí me travou, eu só conseguia fazer o próximo agendamento às 10h30, quando deu 10h30 estava muito ruim, e assim, foi um dia que não rolou usar Genie. E aí, para piorar a situação, o que, que eu fiz? Eu agendei a Slink Dog e aí eu fui direto para a área de Star Wars, diretão para a Rise. A Rise com 45 minutos, falei, tá ok, né, para um começo de dia. O que, que acontece todo começo de dia com a Rise? Eu te pergunto, né? A Rise faz o quê? A Rise quebra. Quebra. Meio que acaba quebrando. E aí, quando a gente estava com 45 minutos, ela quebrou, a gente desistiu e saiu. Então, eu não tinha feito a Rise, eu estava com pessoas completamente mal-humoradas, azedas, porque não fizeram uma atração, perderam 45 minutos e as próximas estavam todas muito lotadas e eu não tinha o que agendar. Resultado, saí da Rise e fui fazer o quê? Showzinho do Frozen. Vamos no Frozen, vamos lá, vai cair a nevinha e, Animar a abstrai. criança, lógico. E não tinha o que fazer. Então foi um dia que me atrapalhou demais. Aí o que, que eu fiz? Falei, bom, não quero ficar à mercê da Rise amanhã, eu não vou fazer essa cagada de novo, seja o que Deus quiser. Então, eu comprei, ao invés de comprar o Genie, eu gastei o mesmo dinheiro comprando a Lightning Lane da Rise. E aí eu comprei a Lightning Lane da Rise. E aí, quando eu entrei no parque, eu fui direto para Toy Story Land. Por quê? Quando eu fui direto para lá, eu consegui fazer a Slink, eu Slink. consegui fazer a do Aliens, eu consegui fazer a Toy Story Mania. Mania. Eu fiz as 3 atrações em, sei lá, 1 hora e pouco, assim. Não deu Nossa. muito tempo. Então, cheguei cedo, fui, e aí eu fiz as atrações do começo,
na Toy Story Land, matei Toy Story Land e fui ali pelo fundo, né? Fui para Star Wars Galaxy's Edge, já estava dando o horário da minha Lightning Lane, e aí saindo da Lightning Lane eu fui para Millennium Falcon, que naquele momento estava com uma fila de 30 minutos, mas que eu poderia, se eu quisesse, ter usado a Single Rider. Eu não usei porque eu estava com a minha família, então não tinha por que a gente fazer isso, né? E aí a gente queria pilotar e tal. Mas se eu tivesse com um grupo, por exemplo, eu podia colocar a galera na single, e aí a gente faria uma com single rider, não ia demorar, a outra com Lightning Lane também não ia demorar, e Toy Uma Story Land já coisa. ia estar feito. Uhum. Aí o que a gente ia ter que fazer? Pelo menos em uma atração, no mínimo, a gente ia ficar numa filinha Na considerável. torre Que foi que seria, eu né? fiz, e aí eu fiz a Mickey, fiz a atração do Mickey com 1 hora de fila. Só que assim, a gente já tinha feito Toy Story e Star Wars. Tava Então já todo tava mundo ok, feliz. assim. Tava todo mundo feliz e aí foi ok a gente ficar na fila. Você vai brincando, vai conversando e tal, e aí o tempo passou. Com a Rafa, eu não fiz a torre, porque eu acho que ela não ia aguentar, e a fila estava 190 minutos. Então, 190 não, estava de 90 a 120, mais ou menos aí. E eu falei, eu não vou encarar ficar nessa fila para chegar lá e ela ficar com medo, então eu não vou fazer. Mas eu poderia ter seguido essa estratégia com o grupo, né? Porque aí você consegue, usando o single rider, que é uma opção quando você está em grupo, você consegue otimizar esse tempo. E aí você vai fazendo as outras coisas também. Então, eu poderia... E aí eu repeti essa estratégia no Animal Kingdom. Um dia eu fui com o Genie, não foi muito legal. No outro dia eu comprei a Lightning Lane do Flight of Passage. E o mesmo esquema, eu fiz o restante do parque chegando cedo, fiz as outras coisas com pouquíssima fila. E aí, quando deu o horário, eu fiz a Lightning Lane do Flight of Passage. E aí Legal. matou, deu tudo certo. Então, talvez você usar uma Lightning Lane da atração, né, principal, daquela que realmente vai sempre ter fila, né, é mais inteligente do que você usar Eugênio. o Genie. Uhum. Porém, para isso funcionar, você tem que estar cedo. Nesse caso, eu estava hospedada num hotel Disney, então eu podia entrar antes, eu É. tinha o benefício da hora antecipada lá, né? Se você não está no hotel Disney, já não é tão interessante, porque você não consegue usar a entrada antecipada, você vai chegar, o parque já vai estar bufando. Uhum. Então, tem essa. Quando quebra, eles dão um voucher para ir novamente mais tarde. No caso do dia, com a fila, não necessariamente, Às né? vezes, né? Porque não é uma regra isso. Tem vezes que eles te dão, dependendo do tempo de espera, e tem vezes que não, né? Então, nesse caso, eu estava na fila normal, não estava com Gini, não teve colher de chá, e aí a Eu gente já, eu desistiu e já saiu. ganhei. Quando a gente ficou preso na Rock and Roller Coaster, a gente ficou uns 20 minutos preso dentro do carrinho, que era bem a hora que a gente ia sair. A gente Uhum. ganhou dois. Eles deram dois vouchers pra gente. Mas a Ah, galera que tava legal. na fila esperando não recebeu nada. Então, não tem Não, como não dá ter pra gente contar com certeza. isso. É. Então, assim, eu achei que, né, valeu mais a pena eu ter comprado a Lightning Lane do que ter usado o Genie. Mas, Entendi. assim, eu já vou bastante, eu já sei que a Rise quebra, eu já sei que tem grandes chances de eu ter problema, eu já sei que eu ia ter que chegar mais cedo para entrada antecipada, eu já sabia o caminho para ir direto para Toy Story Land. Então, assim, né, você já tá macaca velha de parque e você vai fazendo. Uma família que nunca foi, né? Se o guia não tiver essa rapidez, né, de pensamento, ele acaba É. não aproveitando também. É o que você falou mesmo, o Gini, a gente precisa. Essas filas rápidas da Disney, a gente precisa estudar muito, cara. Saber, assim, na ponta da língua, né? Como É, funciona, qual é a regra, qual é o horário. É, uma das dicas, até que a Mônica, eu não sei se a Mônica tá aí, eu acho que tá. A Mônica também fez essa primeira Game Trip e a Mônica é fera desse entendimento de parque. Uma das dicas que ela deu é, você mesmo que você não esteja agendando nada, usando nada, fica acompanhando no aplicativo os tempos de fila. Você começa a entender padrões, você começa a perceber que determinada atração ela fica mais cheia de manhã e depois ela esvazia. E se isso se repete, né, várias vezes, com certeza você vai entender que tem um padrão, tá? Orlando fora de série. Baby, eu não sei o seu nome, me fala aqui pra gente se falar. Ô, Ju, ela tá perguntando se eu dou curso. Sim, a gente tem. Eu Sim, sou aluna a da gente Lu. tem. É, isso aí. A gente tem, inclusive, um curso prático lá em Orlando, que vai acontecer em setembro, do dia 18 de setembro ao dia 1º de outubro desse ano. E nesse curso a gente explora
são 4 pilares de aprendizado. Então, a gente fala de operação de grupos, condução de grupos, guiamento. A gente fala de venda. Como que você vende? Porque se não vender, não tem passageiro, né, Ju? Aí não tem o que levar. Gabi, legal, Gabi. Então, a gente fala de venda, a gente fala de condução de grupo, de operação, bastidores. A gente fala de produção de conteúdo para você continuar vendendo enquanto você estiver lá, né? Registrando tudo, porque os pais querem ver os seus filhos lá. As famílias querem, né, acompanhar a viagem de quem está lá. E a gente fala também de criatividade, né? E como que a gente traz tudo isso para o dia a dia. A Carmen está falando aqui, eu também sou aluna da Lu, tem um monte de aluno maravilhoso aqui. Então, sim, Gabi, a gente tem um curso prático que vai acontecer em setembro e também tem o curso online, um complementa o outro. O online vai te dar a base teórica para você chegar lá no prático arrasando e aproveitando tudo. É ou não é, Carmen? Carmen tá aqui. Eu recomendo muito fazer a Game Trip, eu amei. Ô, Ju, dá seu jeito, vai. Poxa, Gente, ó, poxa. Lu, eu falei pra você, Lu, eu sou professora, cara. Como que eu vou ficar fora 2 semanas em setembro, Dá gente? férias para os seus Eu vou, alunos, eles vão amar. eu vou voltar, vão ter me mandado embora. Ai, Ju, que drama. Não, eu quero. Poxa, vida, não vai ser a mesma. Ai, ai, a Verusca tá falando aqui também. Gabi, se você quiser falar com qualquer uma das meninas aqui, para, enfim, entender melhor, fique à vontade, tá? Entre em contato sim, eu vou anotar o seu. Aliás, eu vou fazer melhor. Paula, você tá aí, partner? Se a Paula estiver aí, anota aqui o contato da Gabi, Orlando Fora de Série, pra gente mandar as informações da Game Trip pra ela. Tá bom? Ai, cara, eu tô. Não pode. Seja, né? Seja, sei lá, sai de férias, fala lá pra sua diretora, fala, viu? Vou ali fazer um curso. É na Disney, mas é um curso, tá? É, Tem certificado, tem, né? eu E aí vou eu ficar vou duas ali e semanas volto. fora fazendo um curso. Aí ela vai ver meu Instagram e vai falar, nossa, olha o curso que ela tá fazendo na Disney. Que maravilhoso, também quero. Acho que eu também vou. Pois é. Ai, ai. Ô, Ju, mas assim, para resumir, então, vamos elencar os pontos aqui Tá, vamos lá. sobre Gini, né? Vale a pena, desde que o guia saiba usar. Dá para incluir no custo e deixar como uma surpresa, como um plus, não dá para garantir isso, então não dá para vender como incluso no pacote, né? Dá para utilizar tanto o Gini quanto a Lightning Lane, dá para colocar um meio de pagamento ou cartão de crédito ou gift card, e acho que o principal de saber é você que vai ter todo o trampo. Né? Você que vai dar seus pulos para o passageiro poder aproveitar a viagem com a sua administração do Gini. Acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que sim. Cobriu tudo que eu tinha, assim, pensado. Então tá. Então agora vamos lá, rapidinhas, porque aí agora quem vai fazer perguntas para você sou eu. Ai, que medo! Sua. Você não me contou que isso Rapidão, ia vai. acontecer. Claro que eu te contei. Você não lembra? Você ia me perguntar? Vai lá, rapidinha. Sua atração favorita? Torre do Terror. Torre do Terror. Sua atração menos favorita? Para não dizer aquela atração. É aquela atração assim que a gente não vai, sabe assim? Aquela que se fala assim, essa atração é ó. Merda. Tiki Room. Tiki Room. Jura? Não deixa a Bia Blunt saber disso. Você não Eu curte gosto Tiki muito. Room? Ah, meu Deus, a Tiki Room é tão tradicional. É, Ela é um clássico. mas eu durmo. Tá bom, a gente aceita, a gente respeita a Tiki Room. Deus me livre da torre. A Paula ainda não foi. Eu enfiei a Paula na Meiko, depois dessa ela foi em várias outras, ela tirou, né, desvirginou de montanha-russa, mas a torre ela passa reto, assim, né? Adoro a Tiki. Nesse momento a Xuxa Xuxa não não me me amou. amou. Eu vou ser banida porque eu não gosto de Tiki Room, gente. Não, relaxa, podia ser pior. Você não podia gostar, sei lá, de coisas, né, tipo, sei lá, o Carrossel do Progresso. É. Se bem que essa eu pulo. É. Vem cá, seu snack preferido. Dole Whip. Maravilhoso. Qual sabor? O Mas de qual tradicional, o sabor? suco O de Pineapple Float, você abacaxi, diz? pineapple float. Tamo junto. Eu tomei, viu? Eu tomei um agora em fevereiro que ele era de laranja. Ele era laranja com morango. Tão maravilhoso quanto. Eu Na sempre próxima tomo de você. abacaxi.
Então, é porque a gente é o meu preferido Eu também. amo. Aí a gente fica com medo de não gostar É, do outro, ficar cheio e se arrepender, então você vai no que é seguro ali. Mas você vai com outra pessoa, fala pro seu marido, olha, você vai comprar o outro para garantir. Se eu não gostar, o meu Pineapple Float e tá você fica aqui, com o que eu né? não E gostei. assim, Isso. vai que vai, vai que vai. Mas já faz o contrato para ele não reclamar e não detonar seu Pineapple Float depois, tá? A Dani falou, eu quase fui banida por Olá, não tamo gostar. Dani, junto, Dani. você gosta de cherry coke, então assim, você é um caso Nossa, é, perdido já, né? é, Eu nem vou comentar. realmente. Se você tivesse que pular um parque, qual parque você pularia? Assim, esse eu não vou, me recuso. Da Disney ou qualquer um de Orlando? Não, de Orlando, todos. É, Até Tampa, se você quiser ir até Tampa também. não, se eu, assim, eu gosto de todos, né, cara? Tipo, mas da Disney, se eu tiver que pular um, seria o Animal Kingdom. E. Ai, todos. Ai, acho que o sim. É que eu gosto muito de montanha-russa também, mas quando tem que escolher, assim, Disney, pra mim é Disney, né? Não tem jeito. Então eu tiro os A outros. Disney supera a Agora, montanha-russa. é. Agora, Universal eu não pulo de jeito nenhum também. É, não, esse não dá para pular, não. Esse tá, inclusive, tá subindo assim, É, ó, na minha listinha tá mesmo? de favoritos. Tá Concordo, subindo na listinha de favoritos. concordo. E aí, é, vamos lá. Arroz e feijão. Feijão em cima e embaixo do lado. Feijão por baixo, sempre. Ah, não! Né? What's wrong with you people? O que acontece com as pessoas que põem feijão embaixo? Eu não consigo entender. Ai, ai, enfim, depois dessa eu vou até encerrar essa live, porque né, a gente não Agora escolhe eu os vou alunos que embora. a gente vai ter na vida. Brincadeira, Ju. Vamos lá, a galera tá comentando aqui. Pineapple Float também não é o meu preferido, mas o preferido tem abacaxi que é o Pongo Lumpia. Mônica, não fico sem o Pongo Lumpia, é maravilhoso. Esse é muito, muito bom. Animal Kingdom é o meu preferido, eu pulo Bush, que a Dani é tia da É. mochila, né? Eu pularia o Bush. Gente, eu vou contar pra vocês, vou dividir com vocês, Ju, que eu pularia Legoland. Eu não Eu conhecia, eu fui nunca conhecer fui na Legoland agora. Legoland, Lu. Então eu não vou falar que é pra não te contaminar, tá? Mas eu não Mas pode voltaria. falar, pode falar, pode falar. Eu não voltaria para É. Legoland, mas nem amarrada. Ai, ai, não, é porque eu aproveitei que tava com a Rafa, né? E aí a gente ia no Parque da Pepa e ia no Legoland, porque ali é coladinho, né? Não vale a pena você ir pra lá só pra ir ver a Pepa. Então a gente acabou indo pro Legoland também. E eu fiquei muito decepcionada. Eu me senti assim, tipo, sabe assim, um parque sem manutenção, um monte de coisa fechada, um monte de coisa descascada, uma comida assim, surreal de ruim. Sabe, pensa na comida ruim. Um hambúrguer que o molho do hambúrguer sabe, parece que tá saindo fogo da sua boca, assim, de apimentado. E aí tem umas montanhas russas lá que você entra, elas são pequenininhas e tal, né? Não é nada assim, não é uma shaker da vida. Só que não tem aquela, né, aquela estrutura. Você olha para baixo, mano, parece que dali você já morreu. Mais uma voltinha já era, né? E aí a Rafa queria ir, e essa eu fiquei com medo real oficial, assim. Ela fazia meio que um zigue-zague, cada vez que ela virava, assim, cada tranco que ela dava, parecia que o carrinho ia cair, assim. A sensação é que ele é muito frágil, né? Gente, socorro, era Mas nunca mais eu olha, ô vou. Lu, não é o tema nem nada, mas o meu marido reclamou disso, mas na montanha-russa que tem lá na Califórnia. Eu esqueci o nome agora, uma do Pateta, que tem na Ah, Califórnia, eu não que sei. A faz assim, Mônica com certeza que sabe. faz umas voltas assim também, bem. Ele falou: Meu Deus, eu achei que eu ia voar naquele negócio. Ele também não gostou, não. Ele era Nossa tipo Senhora. o que tinha lá, o Primeval Rio, que tinha no Animal Uhum. Kingdom, só que era. Aquela dava tranco, É, né? Era então, ruim que nossa você saía meio senhora. descadeirado de lá, mas enfim. Mas vai para Legoland, vai conhecer. Pronto, parei. Ju, muito obrigada. Olá, A Mônica Mônica. está dizendo aqui, a montanha do Pateta é doidona. Jesus. Bom, obrigada pela sua participação. Obrigada, Ju, por trazer essas dúvidas. Acho que o Dini é sempre um tema que dá muita conversa, né? Porque tem sempre uma estratégiazinha, uma dicasinha, alguma coisa que a gente precisa estar atento, né? E então foi super legal a gente poder conversar sobre isso aqui. Seja muito bem-vinda para as próximas lives que você quiser se convidar aqui.
já está convidado. Obrigada. Valeu, E é Lu. isso. Para fechar, eu queria que você deixasse então o seu depoimento, falando um pouquinho para a galera que ainda não está no curso, ainda não faz parte da nossa galera, porque você sabe que tem a galera e tem a nossa galera, né? Então, o que que você diz aí para essa galera que ainda não chegou? Então, gente, o curso, ele é, assim, super completo. Primeiro que, assim, eu vou falar o que eu já falei para Lu antes de entrar no curso. Quando eu conheci o conteúdo da Lu e tal, assim, que entrega gratuito é a conta que eu mais conheço. Assim, é a pessoa que eu conheço que mais entrega gratuito. Que é generosa, assim, sabe, com conteúdo mesmo. O conteúdo do YouTube é muito completo. O conteúdo do Insta, aqui do Insta é super completo. E aí o curso pago segue exatamente essa mesma linha de generosidade de conteúdo mesmo, né? Então, assim, para mim tem sido uma experiência diferente de tudo, porque é um curso que ensina desde o começo, toda a parte. Tem o primeiro módulo é só falando assim, será que é para você? Ó, quando você for fazer, vai acontecer isso. Quando você for guia, vai acontecer tal coisa. Então já se prepara. Quanto você tá, né, realmente disposta a investir em dinheiro, em tempo, então te prepara assim para tudo isso. E lá para frente, né, nos outros módulos, vem falando desde como você fazer um processo seletivo para subir como guia com outras empresas, como fazer o seu próprio grupo e toda a parte financeira, a parte de organização, tudo assim. Então não é só um curso que te ensina Orlando, Disney, Universal. É um curso que faz todo esse background que o guia precisa por trás, né? Então, eu acho que isso, para mim, assim, é o principal diferencial do curso. E é por isso que eu tô lá, tipo, maratonando, assim. A Lu sabe, tô maratonando uma parte específica lá agora. E é incrível, assim, porque é muito conteúdo, muito, muito, muito. E tá sempre atualizado, né? A Lu sempre coloca coisas novas. Então, o que eu sinto, assim, principal é a generosidade no conteúdo. E a gente segue essa linha na WIT também, né? A gente fala a real e a gente quer cada vez mais trazer pessoas para a nossa galera que gostem, né, de ter essa liberdade de escolher, né, de tomar as suas próprias decisões, seja guiando como freelancer ou operando o próprio grupo. Então é nessa vibe que a gente segue na WIT também. Ju, muito obrigada. As meninas estão me lembrando aqui que você tinha que continuar uma música. Eu vou te liberar dessa, porque agora não me vem nenhuma música na cabeça. Mas para a próxima live, já vou ficar esperto Continuar uma desse último música. desafio, tá? Ainda bem que eu me Essa a liberei gente vai dessa. pular. A Ju tem que continuar. A Dani quer que você continue uma música. Dani, fica quieta, Dani. Enfim, gata, obrigada. A gente se Valeu. encontra então na sexta-feira que vem com próximos convidados aqui na live. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais da Game Trip, se quiserem saber mais do curso online, tirar dúvida, bater papo e saber que batom é esse, eu vou postar nos stories. É só comentar aqui. Beijo, Ju. Beijo. Beijo, beijo, beijo.